Sejam bem-vindos de volta ao Eidolon. Se você sente aquele arrepio no corpo ou ouve relatos que desafiam a razão, então este é o seu lugar. Aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho e prepare-se para descer aos recantos mais obscuros da nossa realidade. No episódio de hoje, você vai conhecer uma história que começa com um simples presente, uma boneca reborn que parecia inofensiva, mas que carregava algo muito além do que os olhos podem ver. Apague as luzes, coloque o fone e se prepare para encarar aquilo que desperta nas sombras. Curitiba despertava sob o véu suave do fim do outono. As ruas cobertas por folhas douradas e avermelhadas pareciam sussurrar o fim de um ciclo, enquanto o céu nublado tingia a cidade de um cinza constante, como se o tempo tivesse decidido andar mais devagar. Aquele ar gelado, ainda longe do rigor do inverno, carregava consigo uma sensação de introspecção, como se tudo ao seu redor estivesse se recolhendo em silêncio. Para Patrícia, essa melancolia da estação não trazia tristeza, mas um alívio discreto. Maio sempre foi um mês simbólico, não só por marcar o fim do calor e o início das roupas mais pesadas, mas por ser o mês em que sua filha Cecília completava 7 anos. E naquele ano, o aniversário teria um sabor diferente. Pela primeira vez em muito tempo, Patrícia sentia que podia comemorar de verdade, após anos lutando para manter a estabilidade. Entre dívidas, mudanças de emprego e a dor abafada do fim de um casamento conturbado. Ela finalmente sentia que a maré estava mudando. As contas estavam em dia, um emprego novo era estável e Cecília continuava sendo seu sol particular. E era por isso que aquele presente precisava ser especial. Algo à altura de tudo que haviam enfrentado juntas. Ela não queria apenas dar um brinquedo qualquer. Queria oferecer uma memória, um símbolo de carinho, algo que dissesse sem palavras, agora vai ficar tudo bem. Quando viu a boneca na feira de artesanato do centro, sentiu que era aquilo, uma boneca reborn feita à mão, com detalhes tão realistas que parecia respirar. Pele de silicone macia, peso cuidadosamente distribuído, cílios costurados fio a fio e uma expressão serena que misturava doçura e algo que beirava a saudade. A artesã garantiu que cada peça era única, feita sob encomenda, e que aquela, em especial, parecia ter nascido para alguém específico. Patrícia sorriu, achando graça da fala mística da vendedora, mas, mesmo assim, não hesitou. Pagou o valor alto com a certeza de estar fazendo a escolha certa. Afinal, era por Cecília. Era só por ela que valia qualquer sacrifício. Cecília se apaixonou à primeira vista. Deu à boneca o nome de Helena e a tratava como se fosse de verdade. Levava nos braços pela casa, colocava para dormir ao seu lado, falava com ela baixinho durante o café da manhã. Patrícia chegou a se emocionar 1 ou 2 vezes vendo a filha assim, tão entregue, tão carinhosa. A menina, que antes tinha dificuldade para se encontrar ou interagir com outras crianças, parecia agora mais calma, mais centrada. Era como se a boneca tivesse preenchido algum vazio silencioso, não só no cotidiano da menina, mas também no dela. Patrícia passou a dormir melhor. A rotina, por um tempo, ganhou um ritmo mais leve. Era reconfortante chegar do trabalho e encontrar Cecília sentada no tapete do quarto, embalando Helena e cantando músicas de ninar antigas, daquelas que nem ela sabia de onde tinha tirado. Quando questionada, a filha dizia que aprendeu com a Helena. Era engraçado, curioso até. E Patrícia não via mal algum naquilo. Crianças criam mundos imaginários o tempo todo. Helena era só mais um detalhe. Ou, pelo menos era o que ela pensava. O tempo passou e Helena deixou de ser apenas uma boneca. Tornou-se parte da rotina da casa, com um membro da família. Patrícia chegou a rir sozinha ao perceber que estava se pegando conversando com a boneca também. Como com quem fala com um bichinho de estimação. Dizia coisas como, cuida bem da Cecília hoje, ou boa noite, Helena. Era inofensivo, um gesto bobo. Ou pelo menos, era o que acreditava. Com o passar dos dias, alguns detalhes começaram a destoar. Nada gritante, apenas desconfortável. Cecília, que antes tinha um hábito de assistir desenhos animados ou ouvir músicas infantis no tablet, passou a preferir o silêncio. Ficava longos períodos quieta, olhando fixamente para a boneca, como se estivesse esperando algo. Patrícia tentou conversar com ela, perguntando se estava tudo bem, se tinha brigado com alguma amiga, mas a menina sempre desviava o assunto. A Helena me ensina coisas, respondeu uma vez.
com um sorriso sereno que, por algum motivo, não combinava com a idade dela. Uma das mudanças mais marcantes aconteceu durante uma caminhada num domingo de manhã. Patrícia e Cecília tinham o costume de visitar a feirinha do Lago da Ordem, onde passeavam entre barraquinhas de artesanato e comiam pastel na calçada. Era um momento leve, cheio de risada, mas naquela semana, Cecília recusou a sair de casa. Disse que Helena não queria ir. Patrícia insistiu. Disse que a boneca podia ficar ali, esperando as duas. Mas a menina ficou irritada, não chorosa, como fazia normalmente quando contrariada. Respondeu com uma frase que ficou ecoando na cabeça da mãe pelo resto do dia. Se a gente sair, ela vai ficar triste. E quando ela ficar triste, as coisas quebram. Naquela tarde, o micro-ondas da cozinha explodiu por dentro, sem nenhum motivo aparente. A tela rachou como um vidro de carro e ninguém entendeu como aquilo foi acontecer. Estava fechado, sem nada dentro, desligado da tomada. A partir desse ponto, Patrícia começou a notar outras coisas. A presença de um cheiro constante na casa. Um cheiro doce, enjoativo, como de flores muito antigas misturadas com umidade. Vinha do quarto da filha, principalmente nas manhãs, quando o sol batia através das cortinas e aquecia o ambiente. Não era cheiro de mofo, nem de algum produto de limpeza. Era algo mais denso, que grudava na garganta. Um dia, ao vasculhar o quarto procurando a origem, Patrícia encontrou uma pequena fita presa atrás da boneca, costurada discretamente sobre a gola. Nela estava bordado com letras quase apagadas, modelo número 07, encomendado. Ela nunca tinha notado aquilo antes e tampouco se lembrava de ter encomendado nada. Quando perguntou à filha se alguém tinha mexido na boneca, Cecília respondeu com calma. Ela veio porque eu pedi, só que não foi com a boca. Naquela noite, Patrícia sonhou com a casa em silêncio absoluto. No sonho, a boneca estava sentada no sofá sozinha, olhando para a porta da frente. Haviam marcas de mãos pequenas no chão, feitas com algum tipo de líquido escuro, seco, e dispostas em linha reta, como se alguém tivesse sido arrastado. Quando ela tentou se aproximar, o telefone tocou. Acordou com o som do celular real vibrando na mesa da cabeceira. Era uma ligação sem número às 4h17 da manhã. Quando atendeu, só ouviu uma respiração leve, infantil, e depois, o silêncio. Na manhã seguinte, Patrícia não comentou o sonho, e nem a ligação. Estava cansada, tentava racionalizar tudo como um acúmulo de estresse, trabalho, maternidade, e aquela sensação constante de que o tempo dentro da casa estava errado. Os dias pareciam mais longos, as noites mais abafadas, e havia momentos em que ela sentia que algo a observava nos cantos escuros do apartamento. Não era uma presença óbvia, era mais como uma expectativa, como se alguém estivesse à espera de um momento específico. E o comportamento de Cecília só deixava as coisas mais inquietantes. A menina começou a desenhar com mais frequência, mas escondia os papéis quando a mãe se aproximava. Em um fim de semana, Patrícia encontrou um dos desenhos no lixo do banheiro. Era um cômodo com as paredes tortas, uma janela sem vidro e uma figura sentada num canto. Parecia com Helena, mas com os olhos riscados em preto e os braços esticados demais, dobrados onde não deveriam dobrar. Em cima da imagem, Cecília escreveu uma frase com letras invertidas. Ela veio de um lugar que não fala. Determinada a entender o que estava acontecendo, Patrícia decidiu procurar a artesã que havia vendido a boneca. Vasculhou entre os papéis de compra, mas o único dado que encontrou foi um cartão meio apagado com o nome Mirella e um número de WhatsApp. Mandou uma mensagem, mas não houve resposta. Tentou ligar, caixa postal. Foi então que decidiu voltar à feira onde havia feito a compra, na esperança de encontrar a mesma barraca. Chegando lá, após caminhar por quase 1 hora, encontrou um espaço vazio no ponto onde lembrava da barraca de bonecas. Um senhor, da outra loja ao lado, disse que aquela mulher só aparecia de vez em quando, que vendia poucos exemplares e nunca dizia onde morava. Ela fez os bebês com uns moldes estranhos. Nem parece coisa daqui, comentou ele, coçando o queixo. Uma vez, vi ela dizendo que as bonecas não são para brincar, que elas são... como foi que ela falou? Companhias. Mas não de um jeito bom, sabe? Aquilo ficou na cabeça de Patrícia o resto do dia. Companhias. A palavra martelava como uma sentença. De volta em casa, ela percebeu que a temperatura do apartamento parecia ter caído, mesmo com o sol batendo forte do lado de fora. Cecília estava sentada no chão do quarto, com as mãos sobre o ouvido
e os olhos fechados, balançando o corpo para frente e para trás. Ao ver a mãe, abriu os olhos devagar e sussurrou: "Ela disse que você está atrapalhando, que ela precisa terminar o que veio fazer." Patrícia sentiu o estômago revirar. Tentou abraçar a filha, mas a menina se afastou e apertou a boneca contra o peito como se estivesse protegendo de algo. Então disse, quase num sussurro: "Se você tentar levar ela embora, ela vai quebrar o chão." A frase não fazia sentido, ou fazia demais. Patrícia não soube o que responder, não naquela hora. Naquela noite, enquanto Cecília dormia, Patrícia pegou a boneca. Pela primeira vez, encarou a Helena como algo mais do que um brinquedo. O peso dela parecia ter mudado. Estava mais denso, como se não fosse só silicone. Os olhos de vidro estavam mais escuros do que nunca, refletindo a luz do abajur como se fossem úmidos. E quando virou o corpo da boneca para verificar novamente a fita costurada sobre a gola, percebeu algo novo. Havia um segundo bordado, mais abaixo, quase invisível. Tecido com linhas vermelhas. 7 de 12. Patrícia gelou. Aquela não era a única boneca daquele tipo. Existiam outras 11. E se elas também estivessem em outras casas, com outras crianças? Na manhã seguinte, Patrícia acordou decidida. Não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Pegou uma sacola de pano e colocou Helena dentro, tentando não encarar o rosto da boneca. A ideia era simples: levar até um templo, uma igreja, qualquer lugar que pudesse acolher aquele objeto e encerrar aquilo de uma vez. Mas no momento em que passou pela porta com a boneca nos braços, ouviu um estalo vindo do quarto de Cecília, como se um brinquedo tivesse sido arremessado contra a parede. Ao voltar correndo, encontrou a menina sentada na cama, os olhos arregalados e o nariz sangrando. Cecília não chorava, apenas repetia entre os dentes: "Ela não quer ir, ela não quer ir." Patrícia deixou a sacola cair no chão. Pela primeira vez, teve medo de verdade. Medo de que aquilo não fosse apenas sobre a boneca. Havia algo maior, algo mais profundo, algo que já estava dentro da casa e talvez dentro da própria filha. Nas horas seguintes, decidiu não sair mais. Passou o dia inteiro em casa, observando cada canto como se esperasse que as paredes falassem. Durante a tarde, o relógio da cozinha parou exatamente às 3h27 da tarde. Mas o mais estranho não foi isso. Foi o fato de todos os outros relógios, o do celular, do micro-ondas, até o da TV, também estarem marcando 3h27 da tarde. Por quase 2 minutos, o tempo pareceu congelado. Então, ao piscar, tudo voltou a andar normalmente. Aquela pausa surreal a deixou com uma sensação que não conseguia explicar, como se algo estivesse tentando reajustar a realidade ao redor, como se um erro tivesse acontecido e precisasse ser corrigido. Na madrugada, Patrícia teve o impulso de fazer algo que até então vinha evitando: pesquisar na internet. Vasculhou fóruns de colecionadores, comunidades fechadas e blogs obscuros até encontrar algo que fez estremecer. Um tópico chamado Os 12 Moldes do Lamento. O conteúdo era confuso, escrito em linguagem rebuscada, mas trazia imagens de bonecas extremamente parecidas com Helena, cada uma numerada discretamente e associada a casos não resolvidos e distúrbios espirituais com crianças. A descrição mais próxima do que vivia vinha de uma mulher no interior de Pernambuco que afirmava que sua filha passou a falar com uma companhia invisível depois de ganhar a boneca. A criança teria desaparecido misteriosamente e a única coisa encontrada foi o objeto, sentado num berço vazio. A mulher foi internada dias depois, incapaz de repetir qualquer palavra além de uma frase: "Ela precisa de 12 para voltar." Patrícia desligou o notebook com as mãos trêmulas. Era um absurdo demais para ser real. Mas cada detalhe batia com o que vinha presenciado. Correu para o quarto de Cecília e abriu a porta. Sentiu um baque seco no peito. A menina estava dormindo profundamente, mas com a boneca sentada sobre o peito dela, como se observasse em silêncio. O quarto estava tomado por um frio seco, como uma câmara de gelo. Patrícia tentou mover a Helena de cima da filha, mas o corpo da boneca estava incrivelmente rígido e sua pele, que antes era flexível e emborrachado, agora parecia feita de cerâmica gélida. No instante que a tirou dali, Cecília despertou num grito, olhando para a mãe com expressão que não reconheceu.
Não era medo, era raiva. E então, a Cecília falou com uma voz que não parecia a dela. Você está atrasando tudo. Ela precisa terminar. Patrícia recuou, deixando a boneca cair no chão. O impacto fez um som seco, denso, que reverberou como se tivesse caído algo maior do que um brinquedo. Quando olhou de novo, os olhos da Helena pareciam diferentes. Não mais brilhantes, mas opacos, como se tivessem cobertos por uma película antiga, embolorada. E mesmo assim, ela tinha certeza, estavam voltados diretamente para ela. Naquela noite, Patrícia não conseguiu dormir. Ficou sentada no chão da sala, com a manta sobre os ombros e encarando a porta do quarto da filha, como se estivesse diante de um campo minado. A casa estava silenciosa demais. Nenhum carro passava lá fora, nenhum vizinho fazia barulho, nem mesmo os estalos comuns na madeira ou do encanamento apareciam. Era como se todo mundo tivesse prendido a respiração. Por volta das 3 da manhã, ouviu passos leves, arrastados, quase infantis, se aproximando do corredor. Quando olhou, viu Cecília parada na porta. Ela não falava nada, apenas apontou para trás com o dedo e disse: ela quer que você veja. Patrícia se levantou devagar e a seguiu. O coração pulsava nos ouvidos. Quando entrou no quarto, tudo estava exatamente como antes. Mas havia um detalhe. Helena não estava mais no chão. A boneca estava sentada na pequena cadeira de madeira onde Cecília fazia seus desenhos. E sobre a mesinha havia um papel com algo recém-pintado, um círculo feito com traços vermelhos, e dentro dele 11 pequenas figuras, cada uma com números nos rostos. 1, 2, 3, até o 11. No centro do desenho, uma figura maior, sem número, apenas com um espaço em branco e a palavra faltando. Patrícia ficou paralisada. Foi quando percebeu que havia algo estranho nos contornos dos círculos. Olhou mais de perto e, ao passar o dedo sobre o papel, percebeu que aquilo não era tinta. Era pegajoso, tinha um cheiro metálico. Não sabia se era possível, mas aquilo parecia sangue. Tentou perguntar de onde vinha o desenho que tinha feito, mas Cecília simplesmente deitou na cama e disse. Ela mostrou enquanto eu dormia e disse que agora está quase pronta. Patrícia decidiu agir. Pela primeira vez em semanas, ela não queria fugir, queria entender se aquilo era uma entidade, uma energia ou o que quer que fosse. Então, precisava confrontar. Pegou a boneca e saiu de casa sem rumo. Caminhou por ruas vazias até chegar a uma igreja pequena, antiga, que ainda mantinha as portas abertas durante a madrugada para fiéis em crise. Entrou em silêncio e sentou no último banco e colocou Helena ao seu lado. O lugar estava iluminado por poucas velas e um homem idoso, talvez um voluntário ou um zelador, se aproximou devagar. Patrícia explicou tudo o que conseguia sem parecer louca. Falou da boneca, dos comportamentos estranhos da filha, dos sonhos, do desenho. O homem ouviu em silêncio e, ao fim, apenas disse: tem coisas que não podem ser expulsas, porque nunca entraram, sempre estiveram. Só estavam quietas até que alguém chamou. Ele então fez um gesto, convidando-o a seguir até os fundos da capela. Lá havia uma espécie de relicário desativado, uma câmara pequena, fria, com paredes de pedra. Diz que aquilo fora usado antigamente para guardar peças comprometidas, objetos que causavam perturbações. Não um ritual, apenas uma bênção, apenas contenção. Patrícia entrou, colocou a boneca sobre o altar e saiu. O homem trancou a porta de ferro com 2 voltas de chave e disse para ela ir embora, que voltasse para casa, que cuidasse da filha e que não falasse mais sobre aquilo com ninguém. Patrícia voltou para casa com uma mistura de alívio e medo. Achava que tudo havia terminado, mas naquela noite, ao deitar-se ao lado de Cecília, encontrou uma nova folha de papel dobrada sobre o travesseiro da menina. Havia um novo círculo desenhado, mas agora com 12 figuras completas, e no centro, uma nova palavra escrita com letras finas, quase infantis. Acordei. A história de Patrícia e Cecília termina aqui, por enquanto. Mas uma dúvida que fica ecoando no silêncio. Será que aquela que vive na casa dela ainda é sua filha? Ou algo diferente tomou o lugar? E se de repente você começasse a perceber que aquilo que ama e convive todos os dias já não é mais o mesmo? Até que ponto o medo
e o desconhecido podem distorcer tudo o que entendemos como real. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe essa história e se inscreva para continuar acompanhando os relatos que desafiam a razão e mexem com nossa percepção do que é real. Até a próxima e lembre-se, às vezes, o maior mistério não está no que vemos, mas no que deixamos de perceber.